não tinha como esse vídeo ser outra coisa senão falar de mim, né? Resolvi criar o canal no YouTube porque eu acho que vai ser uma oportunidade super legal para eu conseguir falar tudo que eu quero. E também para aquelas pessoas que gostam de assistir vídeos longos. Eu sou uma pessoa dessa, tá, gente? Eu adoro colocar no YouTube vídeos de 2, 3 horas. Não tô brincando. Eu assisto vídeos longos e eu gosto, eu curto, sabe? É um passatempo para mim. Então, eu fiquei pensando, cara, por que não fazer um canal, né? E também conversar com a galera sobre tudo, não só sobre livros, mas também tudo que envolva a cultura, que eu amo, e tudo que me interessa, não só culturalmente falando, né, mas tudo que me interessa, trazer aqui pra vocês. Então, compartilhar um pouco do meu dia a dia, o que eu faço, o meu trabalho, enfim, várias coisas, e também hobbies, né, gente, que é uma coisa que eu tô tentando redescobrir na minha vida, porque eu lembro que a primeira coisa que eu fiz quando eu comecei a voltar a ler muito, foi pensar nisso. Caraca, eu tenho um hobby novamente, porque fazia muitos anos que eu não tinha algo diferente além do meu trabalho pra fazer. Tirando academia, essas coisas, tá, gente? Mas isso pra mim não é hobby. Isso aí tem que fazer. Segundo o Drauzio Varela, ele falou que você tem que fazer, tá bom, gente? Então, isso é muito... Ele vive na minha cabeça. Enfim. E aí, eu pensei muito no ano passado, que foi quando eu realmente voltei a ler mais, ficar mais assídua na leitura. E eu fiquei pensando, caraca, agora eu tenho um hobby, então eu posso falar sobre isso e eu quero compartilhar com as pessoas também. E pensando nisso tudo, eu quis compartilhar as minhas leituras, né, com todo mundo. E tem sido super legal a experiência, de verdade. Eu não achei, gente, de verdade. Desde quando eu comecei, a minha ideia com a página do Instagram era só pra compartilhar o que eu tava lendo ali. E também pra servir de diário pra mim. Porque como eu leio muitos livros, eu não queria perder. A gente sabe que às vezes a gente esquece personagem. Isso acontece, tá, gente? Acontece. Então, ali, o Instagram, escrever resenha também tem sido uma coisa super gostosa pra mim. Eu tenho trabalhado bastante minha escrita, que fazia muito tempo que eu não fazia, que era escrever em português. Eu sou professora de inglês, gente. Então, assim, eu tava escrevendo mais em inglês do que em português no meu dia a dia. Tudo bom? Então, assim, não vamos fazer isso não, né? E aí, eu resolvi fazer a página por conta disso. E, assim, tá sendo incrível. Tá sendo incrível. Eu não esperava que a página fosse crescer tanto em pouco tempo. Pra quem não sabe, eu comecei a movimentar a conta de fato nesse ano. Eu tinha ela desde o ano passado, mas eu não postava nada. Raramente colocava uns stories ali. Isso foi em setembro do ano passado, mas só esse ano, em janeiro, que eu falei, não, eu quero me dedicar a essa página, eu quero mostrar, eu quero compartilhar, eu quero saber o que as pessoas estão lendo também, porque ainda tem isso. Quando eu voltei a ler, eu não sabia por onde começar, gente, porque fazia muito tempo que eu não lia muito. Eu tinha lido um pouco em 2022, 2021 e 2022, eu tinha voltado um pouquinho, mas ainda não lendo todos os meses como eu faço agora. E aí, foi muito legal, porque nessa procura de páginas pra poder encontrar quais eram os livros que a galera tava lendo agora, que, gente, tem muita coisa, eu falo, a gente não vai ter vida pra ler tantos livros, né? Não teremos. E aí eu comecei a conhecer uma galera muito legal ali, e até hoje vocês me dão muito suporte, então assim, tá crescendo demais a conta, eu tô ficando super feliz. E nessa intenção também de falar bastante, vocês falarem pra mim, eu ouviria você por horas. Será que eu ouviria mesmo? A gente vai ver agora com o canal, né? Se vocês realmente vão me ouvir por horas. Porque vocês falaram também que eu falava bem, que gostavam de me ouvir. Aí eu falei, cara, por que não? Porque, gente, isso foi uma questão na minha vida muito grande, o falar. Quando eu era mais nova, eu era muito aberta com os meus familiares, assim, no sentido de fazer palhaçadas. Eu era bem faladeira, sabe? Só que, assim, eu sempre fui muito na minha. Eu não tinha muitos amigos, eu tinha um grupinho ali que geralmente começavam com a minha irmã, que é a minha irmã, a Letícia, a minha irmã gêmea. E aí eu comecei a me fechar muito, assim. E eu tinha muita vergonha, gente. Eu não quero me emocionar falando sobre isso, mas, enfim. Eu tinha muita vergonha do meu jeito. Eu achava que eu era muito expressiva, que eu era muito, e eu não podia me expressar, assim, sabe? Que eu achei que o meu jeito afastava as pessoas, assim. Então eu acabei me fechando. E isso eu só descobri na análise, tá, gente? É muito bom, tá? Quando eu fiz essa descoberta foi maravilhosa. Inclusive, eu falo muito da análise pra vocês lá no Instagram. E é uma coisa que vocês vão me ouvir muito falando aqui também, que é sobre análise, que é um assunto que me interessa demais. Mas, enfim. E aí, em 2017,
eu criei pela primeira vez uma página no Instagram. E aí, como o meu perfil ele era bem espalhafatoso, assim, bem do meu jeito. Bem do meu jeito. Eu ficava me comparando muito com as outras páginas. E eu falava, cara, acho que eu não... Sei lá, não nasci pra isso, não. Acho que eu não sou boa pra isso. Até na hora de escrever resenha, eu lembro que eu escrevi 2 resenhas, que foi do livro A Maldição do Tigre e... acho que Belo Desastre. Gente, isso foi em 2017. Eu escrevi a resenha desses 2 livros e eu apaguei a conta, porque eu fiquei com vergonha. E eu falei, cara, não, eu acho que eu não sou boa nisso. E eu queria muito não ter feito isso. Eu queria muito, hoje eu penso, falo, cara, se eu não tivesse desistido lá atrás, né? Se eu tivesse confiado realmente no meu potencial. Mas enfim, as coisas aconteceram, a vida foi passando e eu fui entendendo que, assim, eu fui me fechando mesmo, sabe? Mas hoje eu me sinto muito feliz porque eu me sinto muito livre pra ser eu mesma. Eu acho que a criação do canal veio também por isso, porque eu fico muito à vontade hoje de falar, coisa que eu não ficava. Eu tinha uma questão também, gente, de quando eu ia falar, eu me achava meio burra. Então eu não falava as coisas. Eu sempre achei os outros mais inteligentes do que eu. E, garota, que é isso? Você tem potencial, pare com isso, tá? E aí, na análise eu entendi, só que eu só comecei a análise, gente, em 2020, né? Então eu fiquei bons, longos anos fechadinha no meu casulo. E aí eu vi que não precisava ser assim. Então, com isso, gente, veio muita coisa, muita mudança na minha vida. Que veio a mudança também do cabelo, que pra quem me acompanha sabe que eu tô fazendo uma transição, não transição, assim, no sentido de usar progressiva e agora... É uma transição, assim, de tudo mesmo. Porque o meu cabelo, eu sempre usei muita chapinha. Eu sabia que o meu cabelo, ele era um cabelo ondulado. Eu sempre tive consciência disso, até porque quando eu era mais nova, tem várias fotos, eu cabelo bem enroladinho. Na verdade, eu acho que meu cabelo, ele é bem enrolado, né? O dia que eu vi que o meu cabelo poderia ser tão bonito assim e que tava tudo bem eu me aceitar dessa maneira, eu comecei a usar o cabelo assim. Eu tinha vergonha antes, gente, de sair com o cabelo natural na rua. Eu não saía, vocês não estão entendendo, eu não saía. Eu gostava de usar o cabelo natural em casa, eu não fazia muita questão de ficar de chapinha, nada disso. Mas pra sair, pra fazer qualquer coisa fora de casa, eu alisava. E aí, eu comecei a ficar muito livre. Eu falei, não, eu não quero isso. E com isso também veio várias coisas no meu dia a dia que eu parei de aceitar. Eu comecei a falar não também pra muitas coisas. Enfim, foi uma coisa levando a outra. A gente foi um fio realmente muito longo, se estendeu muito. E nesse fio tá pendurado várias coisinhas que eu tô meio que, sabe, descobrindo. Quando eu falo pra vocês que o canal é de leituras, de livros e da vida, é porque eu gosto muito de falar coisas sobre a vida, eu gosto de compartilhar, gosto de refletir. E eu me perco muito nessas coisas. Eu fico viajando e eu acho que aqui vai ser um lugar bem legal pra gente poder viajar junto, porque às vezes eu penso que eu tô doida sozinha, mas eu sei que não. Eu sei que tem alguém aí comigo, entendeu? Acho interessante a gente compartilhar a experiência. Então, é por isso também que eu quis criar o canal. E eu acho também que é legal a gente não ter um tempo específico pra começar e terminar uma coisa. Eu acho que, como tudo na vida, a gente precisa ter paciência, calma e refletir. E eu acho que o negócio legal do YouTube é que você pode falar, e você vai definir o tempo que você quer que acabe. Isso pra mim é muito bom, porque às vezes eu quero falar demais e eu tenho que reduzir. E aí, gente, às vezes se eu reduzo, acabou tudo minha linha de pensamento, não dá. Essa minha fase, e acredito que essa fase vai perdurar pelo restante da minha vida, não que eu não mude, eu creio que eu vou mudar muito ainda, mas com essa fase que eu tô de querer expor as minhas ideias, querer expor o que eu penso, eu acho que é importante, pra mim, isso, compartilhar com outras pessoas também, porque às vezes pode ser um incentivo também pra alguém que esteja com vontade, mas não tem coragem. E eu acho, gente, como... Ai, agora eu lembrei de uma coisa. A minha antiga analista, ela falava muito sobre ter coragem comigo. E quando eu li Grande Sertão Veredas, o Riobado fala muito sobre isso, né? De ter coragem. E eu achei tão bonito, porque eu levo muito isso pra minha vida. Porque hoje, tudo o que eu vou fazer, gente, tudo, eu fico pensando, Larissa, coragem. Coragem, coragem. Então isso virou meio que um mantra na minha vida, sabe? Eu falo, não, coragem, coragem. Porque a gente deixa de fazer muita coisa que a gente ama e que a gente gosta, porque a gente fica pensando nos outros. Acabei deixando de fazer muitas coisas que eu queria muito fazer por conta dos outros. E hoje, gente, eu não quero ser essa pessoa. Hoje, se eu tenho vontade de fazer alguma coisa,
eu faço. Se eu tenho a possibilidade de fazer, eu vou fazer. E eu não fico me limitando ao medo, sabe? Porque, assim, querendo ou não, o não a gente já tem pra tudo, né? Já temos. Então vamos tentar o sim? O que vocês acham? Eu sempre gosto de tentar o sim nessa fase que eu estou. É bem louca, tá, gente? Porque eu nunca imaginei na minha vida que eu abriria um canal no YouTube. E aqui estou. E falando aqui com vocês, pra mim é mais louco ainda, porque eu nunca imaginei que eu falaria tanto pra tantas pessoas sem ter medo de errar. Eu tinha muito medo de falar as coisas que eu tinha medo de errado, gente. O que é isso? Pô, a gente pode errar às vezes, não tem problema não. Às vezes não, quantas vezes a gente quiser, né? Só que assim, eu não falava, eu não fazia as coisas porque eu tinha muito medo. Eu tô meio perfeccionista também. Então, se o negócio não tivesse perfeito, eu não queria fazer. E provavelmente esse vídeo, vocês vão ver, ele vai ter bastante corte. Não tem um roteiro, gente. Então eu tô falando aqui as coisas do meu coração e bem sincero pra vocês. Também tô descobrindo como que é fazer vídeos pro YouTube. Porque eu tô tão acostumada e habituada a fazer vídeos curtinhos que eu não sei. Tá, então tô testando aqui junto com... Eu deixo bastante coisas assim no ar, porque essa é a minha intenção mesmo, até porque, gente, tem muito vídeo ainda pra vir, eu vou fazer um vídeo por semana, então vai ter bastante coisa que vocês vão poder entender mais e me conhecer muito mais, e óbvio que eu vou falar muito das leituras que eu faço aqui, inclusive resenhas um pouco mais longas. Inclusive, a primeira resenha que eu quero fazer aqui é de Grande Sertão, porque é um livro muito extenso que tem tantas coisas que não caberia em 10 minutos. Então, ele com certeza será a primeira resenha daqui. Então, se você quer me acompanhar, já se inscreve no canal, dá like e toda semana vai ter vídeo, tá bom? Um beijo e até a próxima.